Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Aqui é o professor Wesley, essa é a nossa primeira aula do curso de Zoologia de Cordados. Nessa aula nós introduziremos aqui o que é um cordado, quais são os animais que pertencem a esse filo, e aí a gente vai destrinchar quais são as características gerais que vai aí caracterizar os cordados, beleza? Em nossas últimas aulas havíamos discorrido aí acerca dos invertebrados, e aí, por consequência, hoje nós iniciaremos aqui a classificação biológica dos cordados. De maneira simplificada, eu quero que vocês entendam que os cordados eles estão situados aí dentro do domínio Eukarya, comumente classificados aqui dentro do reino Animalia, e o filo cordado ele pode ser subdividido em 3 subfilos: o urocordados, os cefalocordados e os craniatos, ou também chamado de vertebratas. Esses dois primeiros filos aqui, subfilos, perdão, o urocordado e o cefalocordados, são animais que não possuem crânio e nem coluna vertebral. E nesse sentido, a gente pode denominá-los como protocordados ou também como acraniatas. Em contrapartida, quando a gente comenta aqui dos craniatas ou dos vertebratas, a gente vai ver que tem aqui a presença de coluna vertebral e crânio em cerca de 98% das espécies que representam os cordados. Todavia, a gente encontra aqui a ausência de coluna vertebral na classe Mixime, que é aí muito bem representado pelos peixes bruxas. Acrescido a isso, um outro detalhe interessante a ser pontuado acerca dos cordados é que suas características gerais vão girar em torno de: são animais triblásticos, isto é, apresentam 3 folhetos embrionários, a saber se são eles a ectoderme, mesoderme e endoderme. São animais denominados como celomados, e em especial aqui são enterocelomados. Posto isto, ainda é de interesse que nós destaquemos que são animais metamerizados, ou seja, apresentam segmentações corpóreas. São deuterostomados, isto é, durante o seu desenvolvimento embrionário, a priori forma-se o ânus e posteriormente a boca. E acrescido a isso, um outro detalhe é que eles apresentam um endoesqueleto, e esse endoesqueleto ele tem uma origem mesodérmica. Claro que é de interesse ainda que vocês saibam que o sistema circulatório de um cordado ele é do tipo fechado, com algumas variações aí acerca da forma como o coração é, se é bicavitário, tetracavitário e afins, tá bom? Mas geralmente esse coração ele está localizado na porção ventral do corpo deste animal. É de interesse que nós destaquemos ainda aqui a questão da origem do celoma. Nós temos 2 origens, uma denominada como esquizoselênica ou heteroselênica. O que eu quero que vocês se atentem que na origem enteroselênica em especial, que vai caracterizar aqui os cordados, você tem aqui uma derivação do mesoderme, na qual você forma bolsinhas que vai dar esse preenchimento aí das cavidades, beleza? Como eu falei para vocês, um aspecto interessante acerca dos cordados é que durante o seu desenvolvimento embrionário, independentemente de ser cefalocordado, urocordado ou craniata, todos, em seu desenvolvimento embrionário apresentarão um turbo nervoso dorsal, a notocorda, fendas branquiais faringianas e, por fim, apresentam aqui uma cauda muscular pós-anal. E nesse sentido, a gente vai destacar cada um desses pontos aqui, justamente para vocês guardarem aquilo que é essencial para o vestibular. O primeiro destaque é sobre o turbo nervoso. É importante saber-se que inicia-se durante o desenvolvimento embrionário e, além disso, percebam que esse turbo nervoso ele vai partir através de uma dobra da ectoderme dorsal do embrião e, consequentemente, ao longo do desenvolvimento embrionário, isso daqui vai dar origem ao sistema nervoso. Acrescido a isso, nós ainda temos aqui a notocorda, que de maneira bastante simplificada, entendamos aí com um bastão bastante firme e flexível, que forma-se imediatamente logo abaixo ao turbo nervoso. E aí você deve estar se perguntando, tá, professor, mas qual que é a grande sacada de saber se aqui é acerca da notocorda? A notocorda, em essência, ela tem uma função de fazer sustentação aí do corpo do embrião jovem. Claro que, ao passar do tempo aí, do desenvolvimento embrionário, a notocorda ela desaparece em grande maioria das espécies ao longo desse processo, beleza? Outro aspecto interessante é acerca das fendas faringianas,
que basicamente são localizados nas laterais das faringes de cordados aí, durante seu desenvolvimento embrionário. Em especial, quando a gente comenta de cordados aquáticos, nós chamaremos elas de fendas branquiais. Porque o que acontece? Durante o processo aqui, você vai ver que vai haver um tecido que vai revestir essas regiões do arcos aqui, tá? Entre as fendas faringianas e, consequentemente, esse tecido dará origem posteriormente às brânquias. Em contrapartida, nos cordados terrestres, essas fendas faringianas, elas desaparecem ao decorrer do processo embrionário, tá bom? Não menos importante, ainda vale destacar aqui a questão da cauda, que nada mais é do que uma região do corpo onde acontece um prolongamento além do ânus, tá? Claro que nem todos os cordados apresentam cauda, mas sua grande maioria tem aqui, ó. Então a gente pega exemplos, por exemplo, de cachorrinhos, peixes e afins, tá bom? Como eu falei para vocês, nós temos aqui dois filos que são representantes de cordados sem coluna vertebral e crânio. O primeiro é denominado como subfilo urocordata. Em essência, são animais sérseis, ou seja, são animais que vivem fixos a um substrato, como por exemplo rochas submersas ou algas de grande porte, tá? E quando adulto, eles vão ficar nessa modalidade, ou seja, eles vão ficar presos a um substrato. Todavia, eles podem apresentar uma vida livre no seu estágio larval. Nesse sentido, a gente já consegue ainda inferir que o filo subcordata tem desenvolvimento indireto. Acrescido a isso, nós encontramos eles em localidades que transitam desde regiões polares até o Equador. O tamanho é muito variável. Eles podem ter entre milímetros até cerca de 10 centímetros de tamanho. Podem viver isolados ou em colônias. E os exemplos mais clássicos que a gente pode encontrar aqui são as assídeas, tá? Ou as dias nigras, que é muito comum aqui no litoral brasileiro. E aí você deve estar se perguntando, tá, Pro, mas o que é importante nós sabemos aqui acerca dos urocordados? Primeiro, eles apresentam um revestimento corporal bastante espesso, ao qual nós denominaremos aqui como túnica. E a túnica, em essência, nada mais é do que um polissacarídeo muito semelhante à celulose, tá? Apresentam duas aberturas no corpo, um sifão bucal que tem uma função inalante e um sifão astrial que tem uma função exalante. Um aspecto interessante é que quando adultos eles não possuem nem turbo nervoso e nem notocorda. Consequentemente, a gente não vai ter aí nenhuma estrutura associada ao sistema nervoso diretamente ou coluna vertebral, tá? Eles apresentam somente fendas braquiais. Mas se atentem, a gente está comentando disso no indivíduo adulto. Um aspecto interessante é que quando a gente está falando aqui de fase larval, a gente percebe que a notocorda fica muito restrita à cauda das larvas e daí a gente tem esse nome aí do subfilo, uro de cauda, e durante a metamorfose acontece uma regressão dessa cauda e, consequentemente, a notocorda desaparece. Eles apresentam um sistema digestório completo, isto é, apresentam boca e ânus, e em essência são animais filtradores. Tá? Então tem aqui ó, o sifão inalante e você tem aqui o sifão exalante. Tá? Inalante porque está entrando e exalante porque está saindo. A troca gasosa, em essência, ela se dá da seguinte maneira. A circulação contínua entre as fendas braquiais vai oxigenar esse líquido sanguíneo e, consequentemente, acontecerá aqui a remoção do gás carbônico e, consequentemente, as excreções eliminadas pelas células. Então, entendemos que aqui merece destaque que as fendas braquiais, muito aquém de fazer trocas gasosas, elas também exercem um papel excretório, ou seja, vai eliminar excretas. Acerca do sistema nervoso e sensorial, o que é importante que vocês se atentem. Durante o estágio larval, é um tubo que se prolonga até a cauda e na fase adulta, após a metamorfose, ou seja, após essa mudança, tu tem aqui um único gânglio que fica aqui sobre a faringe, tá bom? Sobre a reprodução, é de interesse que vocês saibam que a grande maioria é monóica, isto é, apresenta os dois sexos no mesmo indivíduo, apresenta uma fecundação externa, ou seja, vai lançar os gametas para fora do corpo, e os estágios perpassam pelo ovo ou zigoto, que dará origem a uma larva e, consequentemente, sofrerá uma metamorfose, originando aqui o indivíduo adulto.
Agora, sobre o subfilo Cephalocordata, o que é interessante que vocês saibam? O exemplar mais clássico que vocês encontram no exame vestibular são os afixiossos, que inclusive tem uma importância muito grande para que a gente estude processos de embriologia. Tudo que a gente sabe de embriologia é derivado de estudos com afixiossos, tá? São animais marinhos, apresentam um corpo achatado lateralmente e afilado nas extremidades, lembrando, de certo modo, a morfologia de um peixe, porém não apresentam uma cabeça diferenciada, tá? Acerca das características gerais de um afixioso, o que é importante que vocês saibam? Apresenta uma musculatura metamerizada, ou seja, você vai perceber que o corpinho do afixioso ele apresenta segmentações e essas segmentações musculares são organizadas em blocos que nós denominamos como miótomos, tá? Que tem um formato de Vzinho, tá? Então, se vocês derem uma olhadinha, parece um Vzinho deitado, tá? Acerca do sistema digestório, um aspecto interessante é que a boca ela é rodeada por cílios que a gente chama de cirros, tá? Ou também chamado de tentáculos bucais. Apresenta uma faringe extremamente rica em muco e cílios pequenos, que a gente chama de endotílios, tá? Então apresenta aqui fendas braquiais também. E o intestino apresenta aqui algumas secreções enzimáticas que derivam de uma região chamada de cerco hepático. Acerca dos processos de circulação em trocas gasosas, um aspecto interessante é que eles apresentam um sistema circulatório fechado, isto é, não há presença de coração, todavia o sangue transporta-se por dentro de vasos sanguíneos. E aí os vasos sanguíneos, por sua vez, exercem a função de um coração, principalmente um vaso ao qual nós denominamos como aorta dorsal, ou seja, está localizado na porção de trás do corpo, então está na região posterior, pelo dorso. E esse processo ele se dá sempre do sentido posterior, ou seja, do dorso para o ventre. Outro aspecto que vocês podem ainda eventualmente encontrar aí nos vestibulares é que os cefalocordados não apresentam pigmentos respiratórios, então o sangue é incolor, e as trocas com a água que circula aí pelas fendas branquiais é o que vai caracterizar aqui as trocas gasosas, tá bom? A reprodução, o que é importante que vocês se atentem? São animais dioicos, isto é, apresentam sexos separados. A fecundação ela é externa, ou seja, lança-se os gametas para fora do corpo e o desenvolvimento desse indivíduo perpassa pelo ovo ou zigoto, que dará origem a uma larva, ou seja, desenvolvimento indireto, dando origem ao adulto. Quando a gente fala do adulto em especial, é um detalhe muito interessante que ele é muito semelhante ao adulto e por curto tempo fazem parte aqui do zooplâncton, tá bom? E aí, mais a seguinte, nós veremos aqui o subfilo craniata, que faz parte aí dos craniados ou vertebrados. E aqui nós veremos que nós temos a superclasse Gerontostomata ou Agnata, que fazem referência à presença ou não da ausência de mandíbula. Então a gente vai entender que a mandíbula em essência pode ser uma estrutura óssea ou cartilaginosa que está associada à caixa craniana. Nós temos os agnatos e nós temos aqui os sigrostomatos. Então, o que a gente vai ver na próxima aula é os agnatos, sigrostomatos e afins. Mas os agnatos, de maneira simplificada, são animais que não apresentam mandíbula. Então, os exemplos clássicos aqui são os peixes bruxas e as lampreias. Então, percebam que não apresenta mandíbula. E aí eu quero que vocês entendam que os craniatos primitivos sem mandíbulas são denominados como agnatos, apresentam um corpo geralmente cilíndrico e alongado, e o esqueleto é totalmente cartilaginoso, tá bom? Então você tem aqui a classe do Myxine, que são os peixes bruxas, e Pedromizida, que são as lampreias. Acerca das características desses animais, é interessante que nós destaquemos que apresentam uma pele lisa, assim, escamas, sem nadadeiras pares, algo que ocorre aí nos peixes com mandíbula, a boca circular, e aí disso a gente deriva o nome aqui chamado de ciclostomados, e apresentam brânquias laterais. Como destaque aqui, para finalizar nossa aula, as lampreias feiticeiras são exemplos clássicos aqui de agnatos, tem uma pele escorregadia, escamas,
Não possuem mandíbulas, por isso que a gente chama eles também de ciclostomados. Por isso a boca tem um aspecto circular, o que acaba dando esse nome. A boca ela sempre fica aberta. Eles podem possuir entre 6 a 14 fendas branquiais e não apresentam nadadeiras pares, tá bom? O aspecto mais interessante, ainda falando sobre as lampreias, é que como principal suporte do corpo, a notocorda, já mostra um crânio cartilaginoso e arcos cartilaginosos dispostos aqui sobre o tubo nervoso, tá bom? Apresenta dentes córneos, que tem como função essencial sugar sangue e pedaços de tecidos aí de peixes, que acabam secretando aqui um anticoagulante, perfeito? Um aspecto ainda a ser pontuado é que os ovos ficam depositados no fundo da água, a fecundação é externa, ou seja, lança-se os gametas para fora do corpo, e os adultos morrem geralmente após a eliminação dos gametas, tá? O estágio larval dura cerca de 5 a 6 anos, e as lampreias são exclusivamente marinhas, alimentando-se aqui de peixes mortos ou feridos, tá? E era isso. Espero que vocês tenham curtido a nossa aula. Um beijão e até a próxima. Fui!